Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Natane e hoje nós vamos falar sobre a comunicação entre dois computadores. Nós sabemos que um computador consegue se comunicar com o outro. Porém, você já se perguntou como que acontece a comunicação entre dois computadores? Tudo aquilo que a gente utiliza no computador é transformado em bits e, em consequência, quando a gente transfere algum arquivo de um computador para o outro ou faz qualquer coisa no computador, a gente também está trabalhando com bits. E o que é um bit? É a menor unidade de informação. Ou seja, se você, por um acaso, abre um e-mail, ou então você pega uma localização no Google, ou abre uma foto, ou então assiste um vídeo, o seu computador está entendendo aquilo tudo como bits. Mas então, como que os dados são transmitidos de uma máquina para outra? Para falar sobre isso, a gente precisa lembrar um pouco de como foi o surgimento das redes de computadores, em que existiam diferentes padrões, computadores e sistemas operacionais. Imagina a seguinte situação. Nós temos essa nuvem com alguns computadores. Eles são todos do mesmo jeito e se comunicam de uma determinada forma. Nós temos também outras três nuvens aqui que representam outras três redes de computadores. Cada nuvem dessa se comunica de uma maneira. Imagina então que a primeira nuvem fala apenas em português, a segunda nuvem fala em espanhol, a terceira nuvem fala em alemão e a quarta nuvem aqui fala em apenas chinês. E nós queremos conectar todos esses computadores para fazer uma rede de redes. Só que cada computador fala uma língua. E aí, será que é possível conectar? Não. Infelizmente, considerando esse cenário, nós não conseguimos comunicar essas redes. Então, a OSI, a ISO, que é a Organização Internacional de Padrões, criou o modelo OSI para poder padronizar a comunicação entre os sistemas abertos. Agora, nós vamos ver como que esse sistema funciona. E ele não funciona em linha reta mais. Vamos imaginar em uma forma de U. Considere que nós temos 7 camadas em cada lado aqui do nosso U para poder percorrer. Essas 7 camadas representam o modelo OSI, que é a abreviação de Open Systems Interconnection. Esse modelo, então, foi desenvolvido pela ISO e ele é um modelo conceitual, dividido em camadas, que nos ajuda a entender como que a comunicação entre sistemas funciona. Além do modelo OSI, que tem 7 camadas, nós temos um outro modelo, que para alguns autores tem 4 camadas e para alguns autores tem 5 camadas. Esse outro modelo é o que a gente chama de TCP/IP. Esse modelo TCP/IP, ou pilha de protocolos TCP/IP, diz para a gente como que a internet funciona. Ele é utilizado, então, para descrever todos esses protocolos que nós utilizamos na internet. Mas hoje nós vamos ver como que o modelo OSI descreve a comunicação entre dois dispositivos. Em outra oportunidade, nós vamos fazer a comparação entre o modelo OSI e o modelo TCP e ver exatamente quais são esses protocolos que atuam em cada camada. Imagine a seguinte situação. Nós queremos que um computador mande um ping para o outro. Sim, ping, lembra aí ping-pong. Qual que é a ideia do ping? É só mandar um sinal para poder saber se a comunicação está funcionando. Então, antes do ping chegar aqui no nosso segundo computador, vamos percorrer exatamente o caminho que essa mensagem, que esse ping percorre ao querer se comunicar com o computador. Esse ping ele é transformado então em uma mensagem que nós queremos mandar. Essa mensagem ela começa a ser encapsulada, ou seja, como se a gente fosse colocando ela dentro de caixas. Esse processo é chamado de encapsulamento. A mensagem, então, começa a passar por cada camada, e em cada camada, esse pacote vai ganhando um novo cabeçalho, ou seja,
ele ganha algumas informações que cada camada adiciona nele. Então, a camada 7 vai adicionar o seu cabeçalho, a camada 6 adiciona o seu, a 5, 4, 3, 2 e 1, até chegar lá na nossa última camada. Quando chega na última camada, essa mensagem, então, consegue ser enviada por outro lado. Então, ela caminha pelos meios de comunicação, pelo meio físico, e quando chega do outro lado, essa mensagem começa a ser desempacotada, começa a ser desencapsulada. E cada camada vai então retirar aquele cabeçalho correspondente da camada anterior. Até que chegar na camada 7 e enfim nós conseguimos desempacotar toda a mensagem, ou seja, nós conseguimos desencapsular. E esse processo é chamado de desencapsulamento. Com isso, nós conseguimos mandar esse ping para o outro computador. Nós falamos que temos 7 camadas no modelo OSI, mas quais camadas são essas? Nós temos a camada física, nós temos a camada de enlace de dados, a camada de rede, a camada de transporte, a camada de sessão, a camada de apresentação e, por fim, a camada de aplicação. Essas 7 camadas formam um modelo OSI, cada uma delas tem uma função específica. E aí você me pergunta, como que eu vou decorar essas camadas, professor? Esse tanto de nome que eu não sou acostumado? Eu trouxe aqui uma frasezinha que pode te ajudar. A frase é: fiz essa roupa de tomate super autêntica e aromática. A ideia é que cada inicial dessa frase represente a primeira letra do nome de cada camada, considerando a camada 1 até a camada 7. Então, fiz física, essa enlace de dados, R rede, T transporte, S sessão, A de autêntica apresentação, A de aplicação. E você, já pensou em alguma frase para poder representar essas 7 camadas? Pensa aí em alguma frase iniciando com todas essas letras e depois me deixa saber aí nos comentários. Então vamos ver como que cada camada funciona. Nós sabemos que as camadas, então, ela sempre vai comunicar com a camada de baixo ou com a camada acima. Então, a camada de aplicação, ela vai enviar dados quando a comunicação estiver ocorrendo de um ponto para o outro, e ela vai receber dados quando a comunicação estiver apenas recebendo essa informação. E essa camada, ela faz a interface com as aplicações do computador. Exemplos, nós temos então o HTTP, que seria nossas aplicações web, em que nós temos o HTTP ou HTTPS, que é o mesmo protocolo, só que com um adicional de segurança. E se você observar no seu navegador, muitos sites começam aí, www. E se você observar no seu computador, as URLs vêm após esse nome. Então, nós vamos ter http:// www e continuar a URL. Outro exemplo que nós temos é o FTP, que fala da transferência de arquivos. Além disso, nós temos o SMTP, que é o protocolo de e-mail. A camada abaixo, nós temos a camada de apresentação. Essa camada vai fazer a conversão de diferentes códigos ou formatos. Ela vai trabalhar, então, também com criptografia. Então, ela vai conseguir transformar os dados como se fosse uma tradução e também vai conseguir criptografar e descriptografar uma determinada mensagem. A camada abaixo, camada 5, a camada de sessão, ela é responsável por iniciar, manter, terminar a comunicação entre dois dispositivos, o que a gente chama então de sessão. Coloquei aqui uma imagem de telefone porque a ideia é quase que a mesma. Quando a gente liga para alguém, a gente tem que estabelecer aquela comunicação para então começar a falar. Então, a sessão vai ser responsável justamente por isso, iniciar a comunicação, manter essa comunicação e terminar a comunicação entre dois dispositivos. A camada de transporte, a quarta camada, ela faz o controle de fluxo e integridade da informação, além de também fazer a segmentação nos dados. O que isso quer dizer? Imagina
uma rua, que nós temos um semáforo, nós temos vários carros e nós temos placas. Então, essa camada de transporte, ela vai fazer justamente esse controle de qual informação está indo, qual informação está vindo, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Além disso, ele vai garantir a integridade da informação durante esse trajeto. Então, considerando a nossa analogia do trânsito, é como se essa informação, que essa pastinha, recebesse um cinto de segurança. A camada abaixo, nós temos a terceira camada, a camada de rede. A camada de rede, ela vai fazer o endereçamento lógico e estabelecimento de rotas. Ou seja, ele vai fazer o endereço IP, ele vai lidar com toda essa questão dos endereços IPs da máquina. O endereço IP é um endereço lógico, que geralmente tem esse formato aqui. Se você olhar no seu computador, provavelmente vai ter algo nesse sentido. 192, 168.0, ponto algum número. Aqui nós temos o exemplo de 15. Então, esse é o endereço lógico do nosso computador, o endereço lógico da nosso computador na internet. E essa camada também vai estabelecer a rota que um pacote vai ter para poder sair de um determinado IP e chegar em outro. Então, ele vai lidar com o endereço e vai lidar com essas rotas. Na camada abaixo, a camada 2, nós temos o enlace de dados. Essa camada ela já é responsável pelo endereço físico, o enlace ponto a ponto e a transmissão confiável dos quadros. Ou seja, ele vai estabelecer um endereço para cada computador, mas agora nós temos o endereço físico. A camada de rede faz o endereçamento lógico, que é o endereço IP. E aqui, esse endereço físico é o que a gente chama de endereço MAC. E essa camada vai garantir que durante esse enlace, durante essa comunicação, tudo vai acontecer de maneira confiável entre esses dois dispositivos. E na camada abaixo, a nossa primeira camada, nós temos a camada física. A camada física, ela lida justamente com os equipamentos e meios de transmissão. Então, nós temos o meio físico, ela é bem intuitiva. Então, vai garantir que os bits consigam trafegar pelo qual meio físico que está conectando esses dois computadores. E nós podemos ter uma caracterização geral dessas camadas. As três últimas camadas, as camadas 7, 6 e 5, ela vai falar da aplicação. Ou seja, ela está falando do que a gente está fazendo e vai lidar mais próximo do usuário. Já as camadas abaixo, que é a camada 1, 2, 3 e 4, a camada de transporte, rede, enlace de dados e física, ela vai falar para a gente sobre o fluxo de dados. Então, a gente consegue dividir esse modelo dessa forma, considerando o que ele está fazendo. Então, as três últimas camadas, a gente está lidando com a aplicação. E as 4 primeiras camadas está falando sobre fluxo de dados. E considerando essa mesma divisão aqui, só para facilitar, essas 3 últimas, então, ela vai lidar com dados. E esses dados, eles vão sofrer transformações até chegar na camada física, porque em cada camada nós precisamos trabalhar com um tipo específico de informação. Então, na camada de transporte, esses dados vão ser transformados em segmentos. Quando passa para a camada de rede, esse segmento então é transformado por pacotes ou então datagrama. Na camada de enlace, esse pacote ou datagrama vai ser transformado em quadros. E por fim, na camada física, nós estamos falando de bits. Lembra do bit que a gente falou lá no início do vídeo, que é a menor unidade de informação, que é o 0 ou 1? Então, a cada camada, nós temos uma transformação. E observe essa junção das 3 últimas camadas. A gente tem que todas elas vão lidar com dados. E esse é um dos motivos pelo qual, no modelo TCP/IP, essas 3 camadas são representadas em uma única camada, que é a camada de aplicação. Além disso, nós temos os equipamentos presentes em cada camada. Seguindo essa mesma lógica top-down, ou seja, de começar da camada mais alta até a camada inferior, nós temos que essa parte que lida com dados vai lidar com o firewall. O que é um firewall? O firewall, então, ele é caracterizado como se fosse uma parede de fogo que ele vai fazer uma filtragem de pacotes. E nós temos 2 tipos de firewall, e um deles é o firewall que é implementado no nível de aplicação.
Então, por isso que nós temos aqui a possibilidade de o Firewall aqui na aplicação. Além disso, na camada de rede, nós temos equipamentos como roteador, switch, um ponto de acesso e o Firewall novamente, mas aqui a gente já está falando do Firewall no nível de hardware. Na camada de enlace de dados, nós temos o switch e o ponto de acesso. E na camada física, nós temos as conexões guiadas e não guiadas, além dos hubs. E você pode me perguntar, por que o hub veio aqui para a camada física e não ficou na camada de enlace de dados? O hub, pessoal, ele é um repetidor, ou seja, ele vai repetir o sinal e mandar o sinal para todo mundo que está naquela rede. Então, ele só está transmitindo e renovando aquele bit, renovando aquele sinal que está chegando para ele aí por meio de cabos, para poder passar para frente. Então, pessoal, essa é a nossa visão geral de como acontece a comunicação entre dois computadores. E eu vejo vocês, então, no próximo vídeo.